Então aqui tá a questão. A Lamborghini vai nos vender as peças para o Urus, mas não vai nos dizer como instalar elas. A Lamborghini só vai fornecer instruções de reparos para oficinas de funilaria credenciadas. E adivinha quem são? Lamborghini. Então eu posso comprar todas as peças para consertar o Urus, mas preciso descobrir como instalá-las por conta própria. Isso dá 111. Antes de iniciarmos qualquer trabalho estrutural, precisamos fazer algumas medições. É isso, né? É isso. Ai, meu Deus. No último vídeo, nós retiramos o motor do Urus. Aê, dale! Para verificar até que ponto o chassi foi danificado. E como não conseguimos obter as medidas de um Lamborghini Urus, conseguimos obter as medidas de um Audi Q7, porque elas devem ser baseadas no mesmo chassi. 470 milímetros. 470? Mas quando medimos de ponta a ponto, parece que a perna do chassi do lado direito estava completamente desalinhada. Então, nessa medição aqui, estava nos dizendo para medir de B a B, que é até aquele ponto de fixação que está ali. E estávamos obtendo a medida completamente errada, que devia ser 110 mil. Mas a imagem tá errada. Isso tá incorreto. E tá descrito aqui, ó. Distância diagonal entre os pontos de fixação do subsashi. E o ponto de fixação do subsashi, ele tá bem ali. E tá a 1110 milímetros. Isso se você der uma olhada lá. Exatamente 1110 milímetros. Então, boas notícias. Essa perna tá completamente reta, na posição exata que nós precisamos. Tivemos um pequeno problema no final que abordaremos mais adiante. Mas como sabemos que essa perna agora ela tá reta e temos as medidas corretas, podemos começar a remover isso e tentar encaixar e descobrir como isso se encaixa. Vamos resolver isso. Agora acreditamos que por baixo de toda essa massa de vedação existem parafusos especiais como esse, que são como parafusos autotarrachantes, que você pode ver do outro lado deles aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é começar a escovar para remover todo o selante de juntas para que eu possa acessar esses parafusos especiais. Essas peças precisam de uma ferramenta especial para serem removidas, que eu não possuo. Em vez disso eu tô fazendo um sulco neles e depois eu consigo deslizar a chave de fendas para soltá-los. E elas nem são tão apertadas assim. Agora sabemos como tirá-los de lá. Precisamos repetir esse processo muitas outras vezes. Parece que essa longarina do chassi está presa apenas por esses parafusos e parafusos de painel. Minion. Então enquanto eu fazia um lado, o meu pai estava trabalhando duro do outro. E ao desmontá-lo, podemos descobrir como que ele será remontado. E até agora, não houve qualquer soldagem envolvida. Ok, eles estão fora. Esse painel, ele tá colado a esse. E esse painel tá colado a esse. Então, para separá-lo, se o aquecemos, o Jack nos ensinou isso, se aquecermos ao ponto de derreter a cola do painel, então podemos encaixar nossa pequena peça ali. Você consegue vê-lo separado do painel? Agora meu pai vai subir nisso e tudo vai vir à tona. Uou! Os resultados são causados pelo calor, e é possível ouvir os estalos de colagem do painel quando ele perde sua resistência. Então posso encaixar meu cinzel entre a torre do amortecedor e a longarina do chassi. E pra ser honesto, não foi tão difícil separar os dois. Esse alumínio é muito macio. E os resultados são do martelo. Vamos tirar essa perna de perto do carro. É! Pega essa! Bem leve. Conseguimos. Muito bem, time. Muito bem, Hannah. Obrigado. Obrigado, Hannah. Vamos ver se vai. Agora precisamos recolocar essa perna do chassi no lugar. Essa coisa aqui tá toda quebrada e destruída, porque deveria ter esta aparência, que é toda quebrada e destruída desse lado. Mas vamos resolver isso. O plano deve começar agora. Antes de realmente consertar as coisas, ainda vamos quebrar elas. Então vamos remover tudo isso e começar a partir daí. Então vamos começar do zero com reconstrução dessa Lamborghini a partir dessa barra de reforço de suspensão. Agora é a vez da Hannah entrar em ação.
Ela precisa remover todas as peças quebradas do chassi. Acreditamos que essa seja uma maneira muito melhor de remontar tudo. Dessa forma, não corremos o risco de danificar nenhuma peça nova que instalarmos no carro. Meu pai tá usando a mesma técnica, por isso que ele tá levando todo o selante de juntas embora. E ele tá usando a lixadeira de cinta para remover a parte superior dos rebites nesse aqui. Então isso deve se soltar. Ajudei com alguma coisa. Depois que os parafusos da frente, eles usam a mesma técnica. Faça um sulco neles e em seguida use a chave de fenda de ponta chata para soltá-los. Algumas partes do chassi do lado esquerdo estão danificadas, mas eles esperam conseguir manter boa parte deles no lugar. Dessa forma fica mais fácil alinhar com as peças novas, pois elas podem ser usadas como referência. Uau! E meu pai vai garantir que tudo esteja limpo e pronto para a instalação de todas as peças novas. Chegou a hora, o grande momento. Já tenho a peça e limpei todas as partes onde a colagem do painel será feita. Precisamos de um acabamento melhor, mas por enquanto tá tudo bem básico. O plano agora é encaixá-lo e medir e garantir que tudo esteja bem alinhado. E é claro, a Lamborghini não nos enviou as medidas, então vamos usar as medidas do Q7 e esperamos que coincidam. Então, vamos ver o quão longe estamos. É o número 111. Exatamente ali, sabemos que uma delas é reta, certo? Vamos lá. 111 ali. Tá, então precisamos entrar um pouco mais. Acho que é isso. Isso dá 111. É assim que se encaixa a perna do chassi, pessoal. Quando ficamos satisfeitos com a posição da perna do chassi, colocamos alguns parafusos autotarrachantes apenas para mantê-lo no lugar. Eles verificaram 2 e 3 vezes todas as medidas que pudemos, certo? Agora ver se isso encaixa na outra posição, porque se não encaixar, então temos um problema. Sim? Normal. É? Acho que tá tudo certo. Acho isso bom. Estamos bastante confiantes que tá no lugar certo, né? Ah, sim. Pelo conhecimento de mecânica que eu tenho, é isso mesmo. Ok. Instale a placa de cobertura e faça os furos de 6,8 milímetros para os rebites. Por que você tá com óculos ainda? Segurança. Chegou a hora de furar os buracos para os rebites. Tá aí. E pronto. Lembre-se, nunca fizemos isso antes, mas com base na minha experiência anterior com rebites, o importante é furar o buraco e depois deslizar o rebite no lugar. Dessa forma poderíamos ter certeza que o painel não se moveria quando fôssemos furar o próximo buraco. Pessoalmente, eu não acho que os rebites acrescentem muito à estrutura. Acho que os rebites servem apenas para pressionar o painel existente contra a perna do chassi, o que ajuda a fixar bem o painel. E é justamente a colagem dos painéis que sustenta a maior parte da estrutura do carro, o que é uma loucura de se pensar. Depois de parafusarmos todos os furos para os rebites, temos que puxar a perna do chassi para fora. Precisamos garantir que tudo isso esteja bem limpo, então temos que limpar todos os painéis, inclusive a parte interna. Em seguida, retirarmos a cola. Sim, tá colado. Aplique adesivo para a carroceria ou adesivo em toda a área de rebitagem usando uma pistola de cartucho duplo. Adivinha só, bebê? Essa é a cola de painel. Parte B, parte A. E elas se misturam nesse tubo. E essa é uma colagem de painel extremamente resistente, e já usamos esse material antes no BMW M5 que reconstruímos em um dos Porsches. E agora é vital que mantenhamos a área limpa para que apliquemos a cola de painel por toda a superfície do painel. Então podemos deslizá-lo de volta para o lugar. É como os programas sobre armas na CBBC. Agora temos pouco tempo para recolocar todos os rebites no furos que acabamos de fazer. Agora podemos usar as rebitadeiras para fixá-las no lugar. Já temos uma rebitadeira, vamos lá! Isso está comprimindo o painel contra a perna do chassi, o que ajudará a colagem do painel a fazer o seu trabalho e fixar tudo no lugar. Yes! Tão dentro. E assim, sem mais nem menos, uma das pernas do chassi tá de volta no Urus. Vai! Yeah! Sim, é assim que se inspeciona com segurança. Uou! Grupo Volkswagen Audi. O que vamos fazer
é construir essa lateral aqui, que contorna e o recolhe. E esse lado também faz uma curva acentuada, mas o nosso plano é o seguinte, como ainda temos isso instalado, sabemos que tá na área correta e que o suporte tá na área correta. Então, vamos colocar isso aqui, parafusar e rebitar tudo, incluindo essa peça lateral, porque ainda assim sabemos que tá do lugar certo. Podemos usar essas medidas para construir esse lado aqui também. O mais estranho é que os fabricantes de equipamentos originais não usam Título de painel. ligação de painel. Eles simplesmente parafusaram tudo com esses parafusos estranhos. Aqui tá um dos parafusos estranhos. Olha, parafusos estranhos. E olha só. Eles são estranhos e tudo junto. Ok. Vamos lá. Essa parte do chassi não possui nenhuma estrutura propriamente dita. Serve apenas para guardar as coisas como as asas e os faróis. E eu acho que é por isso que ele é fixado apenas com esses parafusos quase autotarrachantes. Sem nenhuma cola. Mas fazendo isso, a substituição se torna muito mais fácil. Agora você vê que tá aqui, na verdade estamos adicionando conexão de painel. Não consta nos procedimentos de reparo, mas ao adicioná-los não vemos como isso pode causar problemas, isso só vai reforçar a estrutura. Esses equipamentos são chamados de parafusos de fluxo, eu não sei porque eles optam por usá-los, mas basicamente são apenas dispositivos de autotarrachamento. A ferramenta especial não temos, então vamos usar isso, que é apenas um BTE, e vamos simplesmente inseri-lo no lugar. Na fábrica com certeza eles teriam uma máquina para parafusar todos esses parafusos. Havia a opção de usar parafusos diferentes, mas eles não pareciam com os originais de fábricas e queríamos que ficasse com a aparência de peça original de fábrica. Então estamos usando os parafusos de fluxo originais, mas com nossa ferramenta improvisada. Agora podemos alinhar o próximo painel, prendê-lo no lugar e em seguida furar para os rebites. Diferentemente da outra parte do chassi que é fixada com parafusos, essa parte é fixada com rebites. E temos que repetir o mesmo procedimento de antes. Faça o furo, insira o rebite e em seguida use a pistola de rebites para quebrá-lo. E assim de forma simples, a parte frontal do chassi foi substituída. Tony, Sim, Mafel. qual é o próximo passo? O próximo passo é encaixar o outro lado. Essa peça fica realmente encaixada. Você pode ver, olha, tem um espaço ali, então na verdade fica um pouco mais alto. Então eu vou fazer a medida da parte inferior daqui até a parte inferior dali. E depois certifique-se que a folga seja a mesma do outro lado, porque no momento tá faltando o suporte inferior. Então precisamos descobrir em que ponto isso se encaixa, se avançamos ou retrocedemos, precisamos saber onde isso se situa. E a melhor maneira de fazer isso é medir pelo outro lado. Do centro do parafuso na barra do reforço até o novo painel são 38 centímetros. Então vamos alinhar a nova parte do chassi com isso. E quando estivermos satisfeitos, assim que fizemos com a perna do chassi, usaremos parafusos autotarrachantes para fixá-la no lugar. 38. Então mede de novo para garantir que não tenha se movido. Então trata-se de fazer exatamente a mesma coisa que fizemos do lado direito, mas dessa vez no lado esquerdo. E como já fizemos isso antes, torna o trabalho muito mais fácil. Prenda os painéis no lugar, faça os furos, deslize os rebites para dentro e em seguida quebre com a pistola de rebites. Na verdade, ainda não vou fixar esse painel ao resto do carro, porque ainda tá faltando o suporte que fica embaixo dele. Olha só! Então depois de fixar todos esses rebites desse lado, eu vou desparafusar tudo, incluindo os parafusos autotarrachantes e tirar a peça do lugar. Então meu novo suporte chegou e agora eu posso instalá-lo. Então posso encaixar a peça que eu acabei de montar de volta no lugar, com um parafuso autotarrachante naquele suporte que eu acabei de receber. Em seguida, faço os furos guia para os parafusos de fixação que irão prender o suporte ao painel que eu acabei de rebitar. Eu espero que faça sentido. Eu acho fascinante descobrir como carros como esse Urus, que valem centenas de milhares de libras, são mantidos em bom estado. E não é por muita coisa. É uma colagem de painel e alguns parafusos autotarrachantes. É uma loucura pensar nisso, mas eu acho que isso torna muito mais fácil substituir peças danificadas em caso de acidente, além de ser um pouco mais barato. E tudo isso acabou desmoronando em um acidente, o que de fato aconteceu. Agora devo encaixar essa parte do chassi de volta no lugar pela última vez, apertando os parafusos de fixação e colocando os últimos rebites que prenderão essa peça ao resto do carro. Antes que você perceba, tá tudo no lugar. Ok! Agora estamos online e funcionando. Já fizemos o teste, precisamos fazer que isso seja pintado. Faz sentido? Não. Precisamos fazer que fique da mesma cor, porque quando fizermos da mesma cor, será como se nada tivesse acontecido. Mas o primeiro passo para isso é lixar. E
Depois, vamos aplicar um primer de aderência sobre o metal exposto para evitar a ferrugem, embora o alumínio não enferruje. Não enferruje. Então por que precisa evitar que enferruje? Porque corrói. Finalmente, poderei colocar minha experiência em pintura à prova. Primeiro vamos lixar levemente com o painel com uma esponja Strut Bright, garantindo que esteja bem limpo e pronto para pintura. Então poderíamos começar a mascarar agora. E com sorte, depois de pintarmos isso, se você olhar para o carro, talvez nem perceba que ele sofreu um acidente. Mas não há como se esconder de Cal Vertical. Mesmo depois de eu consertar esse carro, você ainda vai poder conferir o histórico dele no Cal Vertical e ainda aparecerá que o carro já se envolveu em um acidente. E aparecerá como categoria S. Aderência Primer! Vai até me dar a data que foi baixado como perda. Além disso, ele me mostrará um histórico completo desse carro, cada vez que houver uma mudança de proprietário, cada vez que for colocada uma placa personalizada. Isso me mostrará até mesmo se o carro já foi registrado como roubado ou se houver alguma fraude na quilometragem. Excelente! Agora temos que selar as frestas entre os painéis, o que não é exatamente o nosso ponto forte. E é realmente difícil de conseguir que fique igual ao original de fábrica, mas podemos fazer o nosso melhor. Próximo passo: tinta. Mandamos preparar a tinta na oficina de pintura. Tudo o que precisamos fazer é adicionar uma camada base em um recipiente e em seguida 2 partes de diluente. Pintar. Agora, se você conferiu o carro no Cal Vertical e viu que não foi um acidente, às vezes o site mostra fotos do carro quando ele foi leiloado em um leilão de carros acidentados, o que pode ser muito útil saber. É possível ver exatamente onde que ocorreu o dano. Mas agora os danos no Urus praticamente desapareceram. Para conferir o seu carro no Cal Vertical, clique no link da descrição aqui embaixo e use o código MATCH ao fazer a consulta, e isso lhe dará um bom desconto nesse pagamento. E você pode me agradecer mais tarde quando descobrir alguma história oculta sobre aquele carro ou sobre o carro que você já comprou. Agora deixa eu lhe mostrar o Urus. Eu tô extremamente satisfeito com o conserto. O selante não tanto, mas está cumprindo sua função. Aqui tá a peça original que é removida, e aqui tá a peça que substituímos. Acho que ficou até melhor assim. Sim, já temos 2 pernas de chassi instaladas. Esperamos descobrir quando começarmos a instalar o motor. A única coisa que não temos é a placa de extremidade aqui, que viemos para o Bob da oficina mecânica, porém requer soldagem TIG, mas podemos fazer isso assim que o motor estiver instalado, sem drama. Talvez tenhamos que pintar as bordas também, mas, novamente, eu acho que a Lamborghini chegou a pintar essa parte aqui. É possível perceber que ela foi instalada uma perna de suporte do chassi? Eu diria que sim, porém o selante não é exatamente original de fábrica, mas tá funcionando sim, e é seguro, então sigamos os procedimentos. Portanto, não vejo por que não seria. Eu acho que fizemos um trabalho razoável. O próximo passo, para verificar se tá tudo certo, é instalar o motor e ver se tudo se encaixa. Mas antes de instalarmos o motor, precisamos fazer alguns ajustes. Quando retiramos esse enorme motor, percebemos que estava extremamente sujo. Tá muito empoeirado, e me parece certo limpá-lo antes de instalarmos. Então apareceram os Ice Blasters. Eles usam gelo seco de alta pressão para jatear o motor, o que deixa extremamente limpo sem danificar nenhuma das peças. Esse produto é muito eficaz e já utilizamos em diversos carros diferentes. Podemos usá-los em peças de borracha, peças de plástico, deixa tudo super limpo e quase não faz sujeira. Além disso, não encharca como uma lavagem com jato de alta pressão. Veja quanta sujeira está saindo da suspensão. Poderíamos até usá-lo em todas as partes delicadas do motor, como os turbos e o alternador. Mas tudo isso tinha um lado negativo. Embora o motor agora pareça super limpo, alguns problemas foram descobertos. Você vai dar notícia, ótimo, Tony? E vocês acham que é isso? Sim, temos algumas coisas sobre isso. O que tá quebrado? Isso tá torto. Coloca isso ali e não vai encostar em nada. É. Tem um vão ali embaixo. Sobre o quê? Se você segurar por esse lado, não Sim? há lacuna. Então, é que... Então... E não se move. Aqui, ó. Ah, os suportes do motor racharam. É... Ah, Suzy. Então precisa de um subsache e um suporte de motor. Provavelmente seria melhor trocar o subsache de qualquer forma, né? Tem sido o alvo de interesse mesmo. Também encontramos uma rachadura no subchassi, além da rachadura no suporte do motor. O que não era bom nem pro meu carro, nem pro meu orçamento. Lembre-se que compramos esse Urus por 120 mil libras. E o mais barato na internet nesse momento custa 143 mil libras. O que faz o meu parecer caro. Mas lembre-se que quando eu tava dando lances nesse Urus no passado, eles valiam muito mais.
porque desde então lançaram um novo Urus performante, que é completo, mais rápido e mais leve, o que não ajudou em nada o preço do meu Urus. Mas achamos que encontramos uma solução. Suporte do motor Audi Q7. É a mesma coisa? 66 libras. Barato. 66 libras. Parece barato demais. Entrega em 3 dias, isso vai direto pro meu carrinho. Encontramos o suporte do motor de um Audi Q7 por 66 libras. Então fizemos o pedido. Subsache dianteiro Q7 por 350 libras. Incluindo suportes do motor, barra estabilizadora e bielas. E um subsache Q7. Partimos do princípio que se o chassi tivesse as mesmas dimensões do que um Q7, por que os subsache e os suportes do motor não seriam iguais? Tá aqui! Nosso subsache para o Audi Q7. Chegou. Não. Não é igual. Como assim não é igual? Como assim não é igual? Se você observar os 4 furos alinhados do novo subsache aqui, vai ver que o do Urus tem 2 furos extras embaixo. Qual o problema? É diferente. Se você olhar aqui, continua olhando. Olha isso aqui. Esse suporte? Onde é que isso tá ali? Isso mesmo. Então o subsache não encaixou. Mas e o suporte do motor? Bem, isso de 5,3. Isso de 5,1. Isso tem 7822 15 15 018 2. 182. Isso. Isso. Acertamos em uma coisa, pessoal. Então isso geralmente acontece. O que tá acontecendo? Isso é de um SQ7. Mas é igual. Não sei se é a mesma coisa. Ah, não. Viu o lado errado? Ah, não é a mesma coisa. Ah, Você consegue ver isso? então não dá pra Esse incluir. parafuso tá alinhado com o sensor, olha. Tá. Dá uma olhada nisso. Ali tá o sensor. Isso Ah, vai pra tá, parte é. de trás. Ah, não. Descobrimos que eu havia encomendado um suporte do motor pro lado direito e não pro lado esquerdo do motor. Então descobrimos o porquê eu havia encomendado. Esse tá rachado? Então, pensamos... É esse lado que precisamos substituir. Mas na verdade é aquele lado que tá rachado, mas esse também tá. Então ambos estão quebrados. Essa aqui tá rachada. Olha, na parte externa. E depois, chegando aqui, aquela ali também tá rachada. Ah! Ai, ok. Então, precisamos de mais um agora. Outro suporte de motor. Outro subsache? Outro subsache. Finalmente encontramos uma solução. Essa é mais uma. Isso custou 700 libras. Por mais estranho que pareça e bastante preocupante, tá escrito aqui: Audi Q7. Mas também diz Bentayga e Urus. E o cara me garantiu que veio de um Urus e que tem aquelas pequenas abas que precisamos. Então eu consigo ver que esta pode funcionar. E eu não posso encerrar esse vídeo sem saber se o trabalho de chassi que fizemos no Urus tá correto ou não. Então meu plano é que precisamos transferir tudo isso pra cá. Então eu não posso instalar o motor agora porque não temos as peças pra consertá-lo. Então meu plano é simplesmente retirar tudo, exceto o motor, e instalar tudo lá, incluindo a suspensão. E no final devemos ter um Urus rodando desde que o sache esteja reto e o subsache encaixe corretamente. Vamos transferir tudo daí pra cá e isso vai ser um trabalho enorme. Vamos! A primeira tarefa é separar o motor do subsache. Vamos usar o guindaste do motor para fazer isso, mas precisamos garantir que os suportes do motor estejam desconectados do subsache. Há 2 parafusos de cada lado em que eu e o Lion já desapertamos. Ó, 2 parafusos. Depois de soltarmos esses 2 parafusos, vamos prosseguir com a desconexão dos eixos de transmissão. Porque vamos levar o motor e as caixas de velocidade, afastando do subsache justamente com os semis-eixos. Existe um parafuso grande que prende cada eixo de transmissão ao cubo da roda. Eu desconectei o do meu lado, e agora estamos passando pro lado do Lion para desconectá-lo lá. A seguir, temos o suporte de câmbio. Existem 3 desses parafusos que prendem o suporte da caixa de câmbio ao subsache. Precisamos desconectar todos esses também. Tecnicamente falando, deveria simplesmente levantar. Mas como sempre, as coisas nem sempre são tão simples. Só faltava um parafuso. Em vez de tentar alcançar esse parafuso porque ele tá lá embaixo,
O que vamos fazer é desapertar esse parafuso aqui, que atravessa o suporte do motor, que tá ali mesmo. Isso deve abaixar o Subsashi e esconder o motor. O plano A não funcionou, mas eu tenho certeza que o plano B funcionará. Depois de desparafusarmos esse enorme parafuso de cada lado do motor, podemos agora levantar o guindaste do motor, que vai separar o motor e a caixa de velocidades do Subsashi. E finalmente, temos o Subsashi e toda a suspensão separados do motor. Subsashi fora. Ainda bem que não tentamos tirar aquele parafuso por baixo, porque ele tá lá. Isso é tão estúpido que, se você precisar trocar o suporte do motor, basicamente terá que remover o motor, porque como que você chega a esse parafuso? Além da própria situação. E se o motor tá em cima, por que não coloca por baixo? Isso é um pouco ridículo, né? Agora precisamos transferir todos esses componentes que estão conectados a esse Subsashi pro nosso novo Subsashi usado. E então podemos tentar alinhar com o carro e ver se tá tudo reto. E eu tô animado. Agora é um trabalho longo e tedioso desconectar toda essa estrutura antiga e transferir para a nova. Isso inclui a suspensão de ambos os lados, a caixa de direção, a proteção inferior e a enorme barra estabilizadora. Precisamos de tudo isso livre da estrutura antiga e deixá-la livre. Também há danos na caixa de direção, como você pode ver aqui. Beleza. Já que estamos aqui, podemos aproveitar e trocar essa ponteira de direção torta e a barra de direção interna. Pronto? Isso funcionou? Vamos! Olha isso. Inclinado e instável. Pronto. Ó, aqui temos um novo modelo da Volkswagen. Felizmente acreditamos que o dano se restringiu à barra de direção interna e à extremidade da barra, então são essas que estamos substituindo. Bordas da rosca na porca. Então o Liam mede as linhas de um lado e as compara com o outro lado para que possamos alinhá-las aproximadamente. Então poderia parafusar a nova barra de direção externa. É claro que o carro precisa ser alinhado depois, mas se conseguirmos deixá-lo mais ou menos reto, já é melhor que nada. Isso é bom. Tudo tá bem. Agora podemos começar a montar o Subsashi para colocar no carro, que é uma ótima notícia, porque eu tava extremamente louco para fazer, então... Se depois de tudo isso não der certo, teremos perdido o nosso tempo. Agora vamos começar a encaixar todas as peças em nosso Subsashi usado novinho em folha. Começando pela caixa de direção. Essa peça no lugar é fixada ao Subsashi com 2 parafusos. Depois vem a enorme barra estabilizadora. Depois que o Subsashi estiver fixado ao carro, as demais peças podem ser parafusadas. E estamos torcendo para que tudo se alinhe agora com o reparo do nosso chassi. Tá indo! Tá indo! Você já colocou os 2 parafusos? Os 2 parafusos entraram e se alinharam de forma sensacional. Fácil! Dentro. Parece bem sólido. Podemos parafusar tudo isso e finalmente colocar o carro sobre as rodas. Vamos. E isso é uma boa notícia. No fim tudo se encaixa perfeitamente. Não sei por que duvidamos da gente. Esses parafusos que prendem o Subsashi precisam ser substituídos e eu já os encomendei. Os parafusos que estamos colocando são suficientes para sustentá-lo, mas estão um pouco tortos. O próximo passo para começar a instalar a suspensão começa pelo lado esquerdo. Vou levantar a suspensão e o Liam vai colocar os 3 parafusos que prendem a parte superior da amortecedora ao chassi do carro. Então podemos começar a instalar os braços de controle. Na parte inferior há 2 braços, que por sua vez é a barra estabilizadora, e na parte superior há 2 braços. Por fim, o protetor térmico para o disco de freio. Aperte no cubo da roda. Em seguida, o disco de freio de carbono, que custa 5.000 libras. Faz o trabalho com cuidado. Em seguida, a pinça se encaixa para a parte superior e os 2 parafusos deslizam na parte traseira da pinça. Boas notícias! Esse lado já está no lugar e conectado pela extremidade da barra de direção, que faremos por último, pois precisamos conectar a caixa de direção. Mas tá parecendo bom, tá começando a aparecer mais um novo carro. Na verdade, fizemos progressos. Não consigo acreditar. Só falta fazer o próximo lado. Então, com sorte, podemos colocar as rodas, baixá-lo e finalmente fazê-lo rolar pela primeira vez. Vamos! Infelizmente, esse lado direito não correu tão bem quanto o lado esquerdo. Ao começarmos a montar isso, percebemos que outra coisa estava quebrada. Esse braço aqui. Olha só, se você olhar aqui embaixo, vê que ele desce e depois faz um olá por ali. Agora, vem ver o outro lado. Com certeza tá torto. Acho que já encomendei um, mas esse parafuso que atravessa aqui é conhecido como parafuso da morte. Porque é uma barra de aço com uma bucha de alumínio. Elas são realmente muito difíceis de remover. Então acho que vai ser muito difícil
mudar isso agora, mas eu tô desesperado pra colocar isso em prática, então eu acho que colocando tudo, exceto aquele braço, e o abaixamos apenas pra nos sentirmos vitoriosos. Mas sim, precisamos descobrir como remover aquele raio da morte. Ok, vamos continuar, uma pena. Essas coisas sempre acontecem quando se reconstrói carros danificados em acidentes. Então isso já era esperado. Mas aquele braço superior tá definitivamente torto. Mas isso não vai nos impedir de montar o resto da suspensão e, com sorte, colocar aquele Urus de volta sobre 4 rodas. Agora tô conectando a coluna de direção à cremalheira de direção, que pode ser facilmente acessado sem um motor ligado. Depois disso, eu posso fixar as extremidades da barra de direção em cada lado do cubo da roda. Primeiro o lado esquerdo, depois a porca, depois o lado direito e já estamos quase lá. A suspensão de ambos os lados está instalada. As rodas estão ambas apontadas em linha reta. Agora vamos colocá-los sobre as rodas, baixá-los e concluirmos com sucesso o trabalho das 3h45 da manhã. Essas noites em claro e madrugada certamente valem a pena quando se tem a satisfação de ver isso. O Urus voltou a andar sobre 4 rodas. É baixo. Tá muito baixo porque não tem ar no haste de ar, mas olha só. Tá fora do ar. Essa roda tá quase reta. Tá mais reto que antes. E aquela roda tá mais pra esse lado, mas isso tem a ver com o nosso braço. Mas eu acho que pra ter sucesso, tudo que precisamos fazer agora é instalar esse motor pra consertá-lo antes de instalá-lo. Que mudança. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, dá like e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Uau! Uau! Isso daí é trabalho Parece profissional. até que você é o robô que eles usam na Lamborghini. É tão bom assim. Onde tá outro saco de parafusos? Like a drug that I just can't deny.